Continuando então a parte do equilíbrio químico, eu vou mostrar para vocês então o que acontece com o equilíbrio químico do N2O4, né? E como, como a gente pode descrever o equilíbrio dessa reação. No vídeo anterior fiz uma breve introdução para vocês do conceito de equilíbrio, que a gente está falando do equilíbrio dinâmico, né? E agora a gente vai descrever como que ocorre esse equilíbrio. Olha só. Bom, aqui nós temos representada a visão molecular do N2O4, né? O N2O4 que eu estou representando por essas moléculas aqui, né? O N2O4, ele tá na forma gasosa, né? Dentro desse recipiente aqui, tá certo? Bom, quando começa a aparecer essa coloração laranja, né? O que vai acontecer? Você observa que algumas moléculas de N2O4 já se transformaram em NO2, tá? Bem, mas imaginamos que vocês estão olhando esse experimento, né? Vocês estão vendo esse experimento aqui. Essa coloração pode ser uma coloração bem clarinha, né? E de repente vocês associam que esta cor clara começa a escurecer cada vez mais. Ou seja, você começa a perceber que dentro dessa ampola aqui, ó, por exemplo, né, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter um gradiente de cor ainda que vai ficando cada vez mais forte, né? Até que vocês chegam, por exemplo, numa coloração final, né? Esse laranja mais amarronzado, um laranja mais forte que o anterior. O que vocês podem concluir desse experimento visual? Vocês podem concluir desse experimento visual que, no caso aqui, quando estava incolor, você só tinha a formação de N2O4. Quando você começa a observar essa coloração um pouquinho mais alaranjada, vocês vão ter aqui a formação de algumas moléculas de N2. Ou seja, você vai ter uma mistura tanto do reagente quanto do produto. Só vou voltar aqui para vocês lembrarem a reação. Ó. Então você tem aqui o reagente e aqui vocês têm o produto, tá certo? Agora, quando vocês observam essa coloração mais escura, né? Esse laranja mais escuro, vocês observam que aumentou a concentração de N2, de NO2, tá certo? E a proporção de NO2, N2O4 começa a ficar maior, né? Você começa a ter mais do reagente, do produto, do que do reagente. Mas espera aí, se você tem ainda o reagente aqui, significa que vocês vão ter uma proporção, vocês vão ter uma concentração relativa. Veja só, quando a gente fala em proporção, concentração relativa, na cabeça já vem que vocês vão ter, muito provavelmente, né, a concentração do produto, né, com relação à concentração dos reagentes. Logo, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter uma lei proporcional de um para outro. Então, vai aparecer uma divisão, uma operação matemática, onde você vai ter que ter uma divisão em algum determinado momento para calcular essa proporção. É por isso que surge o conceito, né, de equilíbrio químico das leis das proporções, tá certo? Então, o equilíbrio químico ocorre quando a reação, né, na reação no sentido direto, né, se processa com a mesma velocidade, com a inversa. Isso significa, do ponto de vista molecular, que você vai ter, você vai manter essa proporção dos produtos, porque você não vai ver mudança aqui na cor, tá certo? Essa parece um pouco estranho, né? Significa que essa situação não volta para trás, ela se mantém. Por quê? Porque você está em equilíbrio, você não deslocou o equilíbrio, mas a proporção de moléculas que você vai ter aqui será constante. Imaginemos que no final você vai ter só para fazer uma suposição, né, um experimento mental, que você vai ter, por exemplo, 10 moléculas de N2 para uma molécula de N2O4. Então, vocês vão ter 10 para 1, tá certo? Essa relação 10 para 1, ela se mantém constante no tempo. Mas, ainda assim, você vai ter o N2O4 se convertendo em NO2 e a reação inversa também ocorrendo. O estágio de equilíbrio, o estado de equilíbrio, ele é muito mais complexo, pessoal, do que simplesmente as suas equações. Isso a gente teria que olhar as moléculas no ponto de
vista molecular, o que está acontecendo, né? Os intermediários desse tipo de reação. Nós não vamos entrar em detalhe nisso agora. Isso é quando vocês ganharem mais ferramentas, né? Por exemplo, estudando estado de transição, é que vocês vão conseguir descrever mais detalhadamente o equilíbrio químico do ponto de vista molecular. Mas, por hora, essa relação, né, do equilíbrio químico é uma relação que a gente é praticamente intuitiva. Então, estou usando aqui para vocês essa abordagem, mostrando, por exemplo, um fenômeno físico, né? Ou seja, você consegue ver a mudança de reação e você consegue correlacionar com o nível molecular de uma reação química, né, que está ocorrendo e está atingindo o estado de equilíbrio. Lembre, o estado de equilíbrio significa que vocês têm a reação inversa e a reação direta, né, ocorrendo na mesma velocidade, tá bom? Então, sabendo disso, agora a gente já consegue definir mais o nosso equilíbrio do ponto de vista molecular, a gente consegue olhar mais a fundo o nosso sistema e no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, nós vamos fazer uma análise gráfica do sistema, tá bom?